jogar de outra forma para não cairmos na mesmice? Isso. Pô, bacana. Tô pensando numa outra coisa. Aí você ganha o elenco. É. Agora, vocês não sabem nada, vocês estão loucos. Espera aí. O cara ganhou tudo. O Jupp Heynckes foi também, já antes da Tríplice Coroa, campeão de uma Champions League com o Real Madrid em 98. Que era o técnico. Então, assim... Eu vou falar você, o Heynckes veio pedir a volta dele nessa última passagem dele. Última passagem dele. Ó, vem aqui que estão precisando de você, hein? Aí vai o velhinho lá, aposentado, foi lá e campeão de novo. Que ficava sempre... visitando o clube semanalmente, vendo como é que estavam as coisas, não era um desatualizado. Então, assim, nessa que o Rafinha colocou do Guardiola, eu tenho um profundo respeito pelo Guardiola e nem criticando o Rafinha, mas se ele fez isso, nossa, foi de... Isso ele fez. Uma deselegância... Ele falou aqui com o Benja, isso que ele já tinha falado. Já tinha falado. Ele tinha falado lá. Eu acho deselegante da parte do Guardiola. Eu acho que você tem que respeitar o trabalho dos outros. Sabe também, quando ele fala vocês não sabem nada, às vezes é um modo de falar. Uma brincadeira. Não é, olha, o cara não sabe nada. Então, mas Benja, você fala assim, olha, pô, senhor, você não sabe nada. Não é que você não sabe nada. Mas do jeito que ele colocou aí na entrevista, às vezes é uma... ele poderia ter ganhar na dito. Tríplice Coroa, mas não sabe. Mas olha, em tom de gozação, ele falou assim, olha, vocês não sabem nada, porque eu tô fazendo... Ele não disse isso. Ele não disse isso. Então, eu acho deselegante, eu acho. Pode ser que esteja enganado, mas... E por falar em deselegância, Sormani, totalmente deselegante, acho que é o assessor, não sei se do Flamengo ali, o repórter ali acabou fazendo aí, o rapaz, não sei o nome dele, perdoe-me, mas ele fez uma pergunta extremamente pertinente de um jogador que o Flamengo tem interesse, que é o Felipe Luiz, e o repórter, o jornalista, acabou sendo interceptado como drone americano quando sobrevoou o Irã. O jornalista não foi interceptado, Não, ele terminou a pergunta, então, ele terminou a pergunta, na hora que o Marcos Braz pegou o microfone para responder, o cara falou, não, hoje a entrevista é do Rafinha, já que o Marcos Braz ele que vai falar, óbvio, o cara tá com uma desgraça do microfone na frente dele, ele tá sentado na mesa, a palavra a palavra é babaquice. Eu acho isso uma babaquice. Conduta besta, né, cara? O profissional que faz isso, que não dá liberdade do outro se expressar, é um babaca. Só isso. Não, mas estranho, porque o Marcos Braz xingar tá sentado lá. Mas a gente não sabe, enfim, a instrução, o cara tem. De repente o cara fala, olha... Não, mas se o Marcos... É só pra coletiva. Não, mas não vamos xingar mas o acho assessor, que assim, existe uma figura hierárquica muito maior que ele ali na mesa. Queria responder a pergunta e poderia ter o direito de falar, hoje eu não quero falar sobre isso. Ok. Agora, o cara não pode censurar uma pergunta, não pode dar a ele a voz oficial do Flamengo, sendo que o diretor do Flamengo estava à mesa. Ô, Pipo, mas só não vamos ofender o assessor. A gente não sabe qual que é a instrução. De repente o cara fala, é só pro Rafinha falar. Tá certo, a gente pode concordar ou não, mas não vamos xingar o cara. O Marcos Braz estava ali, o Benja. Tudo bem, mas não problema algum ofender o assessor ou o cara que mas assim, desculpa, tô defendendo o meu direito como repórter, que já estive lá no Flamengo, né, de chegar a uma coletiva, seja lá de quem for, e ver o diretor do Flamengo, falar, Marcos, além do Rafinha, vem aí o Felipe Luiz também, o cara fala, não, agora não quero falar sobre isso, vamos falar outra hora. Beleza, acabou, responde. Agora o cara, não vai falar sobre isso. Tô com o Mano, desculpa, Mano, tô contigo. Eu acho que isso é uma atitude mal educada, mal instruída, né? E de uma pessoa que não tem preparo algum para o cargo que está hoje ostentando. Só isso. Gente, a gente não sabe a instrução que o cara tem. De repente o cara falou, olha, é só o Rafinha. A gente pode concordar, não precisamos ofender o cara. Sei lá, a gente não sabe o que passa lá. Era só o Rafinha falando, o cara falou, não quero que ninguém fale. Simples, Pascoal. Sim. Quantas vezes você foi fazer entrevista e falou assim, olha, não é pra perguntar pro cara, é só pro outro. Ué, não, no meu tempo não tinha isso, não. No meu tempo a gente perguntava, no meu tempo de repórter não tinha coletiva. Não tinha coletiva. No meu tempo a gente perguntava o que tinha que perguntar pro cara, e se era bom, se era ruim. Isso aí é normativo. Eu acho que hoje em dia é muito assim. Você vai fazer uma apresentação de jogador, aquilo tem que ser o foco principal do evento. O Rafinha está sendo apresentado. É normal, isso já acontece muito nos Estados Unidos também, na NBA. Olha, nós viemos aqui para falar sobre isso. Sobre isso aqui, eu não vou falar. O problema, sabe o que é que como esses caras hoje, eles não estão nunca disponíveis para falar. Se aproveita, você tá lá, o diretor de futebol do clube, vice-presidente de futebol. Vice-presidente de futebol. À disposição, porque como ele está à mesa, ele está
disponível para entrevistas. Então, também, se é só o Rafinha, então sai o cara da mesa, entendeu? Como sempre acontece. Não. Ele poderia ser perguntado sobre a transação. Ô, Marcos, vem cá. E a situação, como é que foi negociar? Fora desse dia de Natal, Réveillon, que você foi para São Paulo. Como é que foi? Okay. Sabe, dá um molho a mais, dá um ingrediente a mais para você contar a história. Se acham, o que eu acho hoje é que os personagens do futebol se acham muito mais importantes do que eles são, né? E mesmo esse ritual todo, esse protocolo todo que se faz hoje. Tanto que hoje, por exemplo, na seleção brasileira, a gente ouve repórteres, jornalistas em geral, reclamando que a seleção brasileira nunca foi tão fechada quanto é hoje. O acesso é cada vez menor, você cada vez tem menos tempo para falar com as pessoas. E as pessoas querem saber das coisas. O torcedor do Flamengo quer saber se o tal do Felipe Luiz vem ou não vem. Quer saber se o Guilherme Arana vem ou não vem. E aí a gente fica se baseando, né? O torcedor fica recebendo informações bem atravessadas, porque as fontes primárias eles não falam, né? Simplesmente não falam. Mas é uma oportunidade de falar, eu acho claro, não, a pergunta é pertinente, claro que sim. Agora, eu posso estar enganado, mas eu acho que quem meteu a mão no microfone não foi o assessor, foi o Marcos Braz. Não, o assessor, o Marcos Braz, ele ia falar, aí houve uma voz de fundo falando, olha, hoje o papo é com o Rafinha. Mas às vezes até foi uma determinação do presidente, entendeu? Do Landim. Isso que eu falei, a gente não sabe quem foi. O cara só deu a orientação, olha, hoje é o Rafinha, ponto. O Pascoal tá ali na mesa. O diretor, o vice-diretor do Flamengo tá ali na mesa. Ele é quem pode responder. Recebe a orientação. Contrata. Então, mas se o assessor recebeu essa orientação, o Marcos Braz talvez deva ter recebido também. O próprio Landim poderia ter dito, hoje o papo é o Rafinha, ninguém se manifesta. Eu não acho que isso partiria do Landim. Não é tempestade. Eu não acho. Peraí. Era pra perguntar, eu também acho que ele poderia responder. Não, mas ô Benja, não é tempestade. O que eu disse aqui a princípio foi que a pergunta era pertinente e isso gera interesse. Não, mas isso gera o interesse do torcedor do Flamengo. Não precisa xingar. Ele não vai xingar nada. Não, vai xingar de novo. Essa é uma pergunta que gera o interesse do torcedor do Flamengo. Seria legal ele falar que também acho. Tá a negociação. Quis responder, a assessoria não quis, falou, a apresentação do Rafinha. Não adianta. Não, mas isso não é tempestade. Lógico que ela estava 10 minutos discutindo. Já foi. Isso, eu acho que é uma informação que é relevante. O diretor tá à mesa, ele é uma figura hierárquica no Flamengo muito maior que qualquer outra que estaria ali presente. Não, ele é vice-presidente de futebol. O outro pode ser vice-presidente de comunicação. O cargo é o mesmo. Só como é um evento de comunicação, ou seja, apresentação de jogador, nesse caso, o vice-presidente de comunicação, ele está superior ao Marcos Braz. Quem comanda? Ele quem comanda isso aí. O vice-presidente de futebol é a figura Pascoal, senhor. Bom, vocês não falam que eu estou censurando também. Vocês querem mais falar sobre esse assunto ainda? Agora você boicotou todo mundo. Não, boicotei não. Vocês estão 10 minutos. Você trabalha na censura? Não, já foi Deus que época, me livre. Deus que me perdoe. Época nefasta. Olha aqui, ô Pascoal. No Boatation.com, aqui na internet, tá todo mundo perguntando. Eu, particularmente, não sei dessa história, mas estão perguntando: o Pedro pode ir pro Flamengo? Não, eu fui feita uma pesquisa. Gente, é uma coisa de maluco. Outro dia eu fui falar que negócio se eu fosse o Palmeiras contrataria o Pedro, os caras vão dizer que o Palmeiras já tinha contratado o Pedro. Foi uma pesquisa feita se o Pedro seria interessante para o Flamengo. Não precisa fazer pesquisa. O Flamengo está procurando um centroavante. Ponto. O Palmeiras está procurando um centroavante. Quem fez essa pesquisa? Aqui nos canais Fox Sports. Se era interessante a contratação. Se o Pedro seria uma contratação interessante. É isso, gente. Não foi. O Pedro não está. O nome do Pedro. Tomara que. Eu torço para que o Pedro continue jogando no futebol brasileiro. Se ele for para um time brasileiro, hoje, quais são os times brasileiros que têm condição financeira de contratar o Pedro? Nenhum. Não, 50 milhões de euros ninguém tem. Então nenhum. Milhões, mas pode ter negócio. Não tem. Se ele com 50 milhões de euros não tem nenhum, não tem negócio. Mas seria interessante para o Flamengo ter o Pedro como centroavante? Eu acho muito interessante. O Arrascaeta era incontratável e foi contratado. Não. Seria legal o Fluminense ter o Pedro como centroavante? Ótimo, espetacular, maravilhoso. Ele está no Fluminense.
se existisse uma proposta do Flamengo pelo Pedro, vamos discutir o assunto. Mas não tem. Agora, por que nós vamos tirar o Pedro do Fluminense pra botar no Flamengo? Gente, Pascoal não tá num dia legal. Não, eu não. Eu só tô Pascoal, aqui. semana passada, colocou o Pedro no Palmeiras e hoje o Pedro no Flamengo. Não. Eu perguntei isso. Seria interessante, de repente o Pedro no Palmeiras seria um nome? Cria. E as pessoas acham que... E eu ainda fiz questão de dizer aqui, não tem negócio dele com o Palmeiras.